Valeu. Bora lá, Fórum Mídias de hoje, dia 12 de agosto de 2026. Vamos falar sobre, você, meu amigo, você já conhece isso aqui, os bonecos de posto. O que é que são esses bonecos? Eles chamam atenção, mas eles não têm nada dentro, é o ar. Aqui embaixo tem um ventilador que fica girando, mandando ar, soprando ar, que é o que faz com que eles fiquem de pé. Se você desligar o ventilador, eles murcham, porque eles não têm nada dentro, não têm substância. E isto, para mim, é o resumo do que é o Flávio Bolsonaro. Ele e os irmãos, eles não têm, é como os irmãos Metralha, eles são números, como diz o Bolsonaro. O Flávio é o 01, tem o 02, o 03, os filhos, como os irmãos Metralha têm. Só que os irmãos Metralha, qual é o objetivo dos irmãos Metralha, lá da Disney? Era roubar o cofre do tio Patinhas. Os Bolsonaro, não, eles são como os irmãos Metralha, até o Aroeira, o chargista Aroeira, botou aqui os quatro, né? Como com os números. O objetivo deles não é assaltar o cofre do tio Patinhas, é usar os cargos públicos para enriquecer. Então, eles pegam o dinheiro, além de receber a verba, né, o salário lá, do parlamentar, eles pegam tudo que é verba de gasolina, de não sei o que lá, pegam verba do gabinete, rachadinhas. O Flávio é conhecido como Flávio Rachadinha por causa da rachadinha, mas o Carlos também fez rachadinha no gabinete dele. O Eduardo agora saiu mesmo essa semana uma pessoa denunciando que ele tinha um cofre com 250 mil reais dentro, que era dinheiro que ele pegava do gabinete. Entendeu? É o jeito deles, a política para eles é o jeito. Com isso, eles compraram mais de 100 imóveis, é uma imobiliária, sendo que 50 deles, mais de 50, em dinheiro vivo, em dinheiro muito vivo, aliás. Né? Então, agora, o novo marqueteiro do Flávio inventou isso aqui, ó, é o Flávio. O Flávio, como se pudesse existir Flávio sem Bolsonaro. O Flávio sem Bolsonaro não existe. E o sujeito ainda deu o azar de valorizar o V, e aí o pessoal na internet já matou a charada, botou Flávio do Vorcaro. Porque é isso que ele é. Ele não é nada. Ninguém conhece a obra do Flávio Bolsonaro, o que ele fez na vida. Ninguém sabe. Só o que sabem é negativo. Ele é conhecido pela rachadinha. Era isso que ele era conhecido, pela rachadinha e pela compra de uma casa de 6 milhões alegados, dizem que vale muito mais, sendo que ele é com dinheiro de ser senador. Foi um empréstimo muito amigo que ele conseguiu. Eu já disse, minha opinião é que isso daí já veio do Vorcado, mas por enquanto ainda não se tem certeza disso, né? Mas ele é o Flávio do Vorcado. Temos que lembrar que essa ideia de chamá-lo Flávio já vinha aqui pela mídia. Eu cheguei a fazer um fórum mídia sobre isso. Flávio Bolsonaro é promovido a Flávio, diz a ombudsman nessa crítica, enquanto saúde e segurança viram um detalhe. A mídia toda passou a falar o Flávio isso, o Flávio aquilo, escondendo o Bolsonaro. Mas eles escondem o Bolsonaro para esse público deles, porque a força do Flávio é exatamente ser Bolsonaro. Foi por isso que ele, logo que foi anunciado como candidato, chegou a números expressivos. Porque se não, ele não fosse Bolsonaro como os outros, ia ter 6%, 5%, 3%. Né? Aqui a ombudsman diz, de repente, de Bolsonaro fez-se o Flávio.
como numa espécie de versão pragmática do soneto da separação, alguns leitores observaram que o senador Flávio Bolsonaro vem perdendo o sobrenome no noticiário. Aí mostra aqui vários exemplos, né? Que foi isso que a mídia estava tentando, esconder o Bolsonaro, mas isso só valia para os leitores deles, porque a massa do eleitor do Flávio é o eleitor do Bolsonaro. O marqueteiro, em vez de realçar Flávio, devia realçar o Bolsonaro. O Flávio devia falar: votem em Bolsonaro, e não em Flávio Bolsonaro, porque o voto do Bolsonaro é que infla a candidatura dele. Basta lembrar isso aqui, ó. Em abril, Quest, segundo turno. Flávio Bolsonaro tem 42 e Lula 40. O Flávio Bolsonaro, né, chegou a ultrapassar o Lula, sendo Bolsonaro, apenas por isso. Ele lançou a candidatura e logo foi subindo por ser o candidato do Bolsonaro. E agora querem dar uma de o Flávio. Não existe Flávio. Mas aí o que aconteceu? O Flávio apareceu. O Flávio apareceu com o Vorcar. Então, o candidato que era o filho do Bolsonaro, vamos votar nele, ninguém sabe quem é, mas vai votar porque é filho do Bolsonaro. E aí ele começou a aparecer e o pessoal começou a conhecer. Aqui, Feliz Dia do Amigo, que é aquilo. Fala, irmãozão, estou na igreja, disse o Vorcaro para ele. Aí ele fala: irmão, estou e estarei contigo sempre. O que aconteceu quando apareceu isso? Os números do Flávio começaram a murchar. Aí ele disse que iria explicar tudo do dinheiro. Em 30 dias iria contar para onde foi, que era o dinheiro para o filme, qual absurdo. Cadê? Passaram-se 90 dias quase e ele não deu nenhuma explicação. E já ontem disse que não vai dar explicação nenhuma. Não tem que dar explicação. Não tem que dar explicação. Mas ele vai ter. Durante a campanha, ele vai ter que explicar o dinheiro do Vorcaro, né? Vai ter que explicar as 41 notas fiscais do escritório de advocacia dele. Para quem foi? Para quem foram essas notas? Ele vai ter que explicar, porque 3 delas já vieram a público. 2 foram emitidas, em seguida canceladas. Ele, alegadamente, ele diz que isso aconteceu porque ele não aceitou trabalhar para aquela empresa. Você já viu alguém não aceitar trabalhar e emitir nota? Aí depois tem que cancelar a nota? E ele faltam 38 notas fiscais. Ele tem que mostrar qual foi o serviço de advocacia que ele prestou. Durante a eleição, ele vai ter que prestar conta disso. Também ele vai ter que explicar, outra coisa que ele esconde, que a administradora lá do escritório de advocacia dele, que é o escritório, aliás, a sede é na mansão dele em Brasília, a administradora, ela é irmã do contador, sabe de quem? Do careca do INSS. Que coincidência, hein? De coincidência. O INSS. O Flávio vai ter que explicar tudo isso na campanha. É isso que vai acontecer. Também ele vai ter, também é o Flávio, olha aqui, outra coisa que é do Flávio. Quem não lembra aqui dele com o Queiroz, que eu falei no careca do INSS, mas tem o careca do Flávio também, olha lá. O Queiroz, eles fazendo arminha, olha lá. Flávio Bolsonaro e os fantasmas da rachadinha. Aí ele vai falar, a justiça já disse, sim, a justiça. E os depoimentos? Tem depoimento de funcionário, a gente já mostrou aqui a funcionária, nome dela e tudo, e ela disse que dava 90% do salário para o Queiroz. A rachadinha, ele vai ter que se explicar. Também tem isso aqui, os amigos dele, olha lá.
Aqui, à esquerda de jaqueta preta e blusa preta, o TH Joias era deputado aqui no Rio de Janeiro. E aqui, acima da cabeça do Flávio Bolsonaro, que está agachado aqui na foto está o Rodrigo Bacelar, o presidente da Alerj e candidato da família Bolsonaro ao governo do Rio esse ano. O Bacelar não era só conhecido, era o candidato da família a governo do Rio de Janeiro, ao esquema aqui do Rio de Janeiro. E olha só, Rodrigo Bacelar e TH Joias são indiciados pela PF por ligação com o Comando Vermelho. Estão em cana os dois por ligação com o Comando Vermelho. O Rodrigo Bacelar está no presídio federal em Brasília. E o Flávio, tirando o sobrenome Bolsonaro, que dá a ele os votos bolsonaristas, tudo que vem dele é negativo. A ligação com o Vorcário, que ele vai ter que explicar, os cheques, que ele vai ter que explicar, que serviços de advocacia foram esses que ele prestou, não é? E os amigos dele aqui, o Comando Vermelho. Mas não é só isso, não, olha aqui mais. Trump quer uma América Latina de puxa-sacos e Flávio já disse sim. Inclusive, ele ganhou um apelido por conta disso, né? Tariflávio, traição ao Brasil, articulando uma alternativa ao nosso PIX lá no exterior, incentivando as tarifas contra o Brasil, aqui ele, o irmão, a família, né? Já desde julho do ano passado. O Flávio chegou a pedir que os Estados Unidos bombardeassem navios aqui, barcos aqui na Baía de Guanabara, no estado, na cidade, capital do estado, de onde ele é senador da República. Curioso que quem está associado, eles foram lá pedir para Comando Vermelho e PCC virarem organizações terroristas, e ele é que está associado a dois, vamos colocar assim, terroristas, porque os dois amigos dele, o TH Joias e o candidato ao governo deles, o Bacelar, ligados ao Comando Vermelho, à associação terrorista. Ele, por tabela, está junto. Todos eles. Agora, vamos comparar o currículo do Flávio, que nós passamos agora, com o do presidente Lula, que tem uma história que o povo conhece há mais de 50 anos. Aqui, ele liderando uma manifestação do Sindicato dos Metalúrgicos durante a ditadura militar. A primeira manifestação de uma greve geral dos metalúrgicos em plena ditadura, e o líder era o Lula. Curioso é que essa imagem aqui do Lula tem correspondência na carreira dele a esta outra aqui, ó. Ele no braço do povo quando saiu lá daquela injusta prisão por 580 dias, lá no calabouço, nas masmorras de Curitiba, da turma da Lava Jato. Eles vão ter, é isso que eles vão ter que enfrentar. O homem que tem este perfil, uma trajetória ao lado do povo e que é reconhecido pelo povo. Ninguém sabe quem é Flávio Bolsonaro. Sabe apenas que ele é o 01, como os outros são o 02, 03, 04 do Bolsonaro. O Lula tem isso aqui, ó, de programas. O Lula e parte deles da presidenta Dilma, mas são do governo do PT, que eles falam, e o PT? E o PT? Aí tem o PT, Bolsa Família, Reúne, Gás do Povo, Bolsa Atleta, Luz para Todos, todos esses programas são do PT, são do presidente Lula. O Lula representa o Brasil, é dos brasileiros. É essa defesa do nosso país, da nossa soberania, diante do Flávio Bolsonaro,
que vai lá bajular o presidente dos Estados Unidos, prometer entregar nossas terras raras para o Trump. E o presidente Lula é o oposto disso. É isso que vai estar em jogo na eleição. Um boneco de posto contra o homem que tem a trajetória do presidente Lula, sempre ao lado do povo e com vasto número de programas sociais. E o que fez o Flávio Bolsonaro? E o que propõe o Flávio Bolsonaro? É o Lulinha, é o PT. Não tem nada para falar. Foi isto o Fórum Mídias de hoje, que daqui a pouco volta como um corte aqui na TV Fórum. Se você gostou, deixe seu like. O like é muito importante porque faz com que o YouTube ofereça o programa para mais gente. Faça o mesmo também no corte do Fórum Mídias. Dê seu like, faça seu comentário. Eu sempre leio todos os comentários e agradeço, são bastante comentários. E também compartilhe. Tem o botão de compartilhar aqui, que você mande para os seus amigos, pelo WhatsApp, para eles ficarem conhecendo o Fórum Mídias. Muito obrigado e bom dia.